a maior parte das pessoas da sociedade vivem como zumbis. São escravos de como o sistema organiza as pessoas. E essas pessoas se permitem serem organizadas daquela forma. E desta forma não tem pujança financeira, não crescem financeiramente. Isso começa desde a parte do colégio. O colégio onde você tem horário para chegar, tem horário para sair. No que a aula vai começar, toca uma sirene. Todo mundo que está no pátio tem que entrar para as salas. Na sala tem uma só pessoa que fala, que é o professor. Tem uma autoridade maior do que você tem que ficar quieto, calado, ouvindo aquela pessoa. Deu o horário, toca a sirene e todo mundo vai para casa. Esse é o modelo tradicional de educação. E essa educação que existe, o foco dela é um só: formar operários. Qual faculdade que forma pessoas que vão ter liberdade financeira? Nenhuma. Qual lugar forma pessoas que vão poder promover impacto em relação às outras? Nenhuma. Não tem nada que forme em relação a isso. Todos nós fomos formados dentro de um sistema educacional criado, moldado para gerar mediocridade financeira. Para gerar pessoas que pensam o tempo todo na escassez e não na abundância. Para gerar pessoas que estão o tempo todo pensando: quando eu sair daqui dessa minha formação, eu preciso achar alguém que vai dizer o que eu tenho que fazer. Percebe a infantilização do trabalhador? E a maior parte das pessoas querem isso, sem saber o que existe na outra ponta, sem saber como poderia ser melhor ou diferente. Então precisamos ter um movimento de ruptura, de quebrar, de romper com o que está acontecendo. Cada vez mais, homens e mulheres estão agindo como crianças. Comportamento infantilizado por conta da criação que tiveram dos seus pais, que receberam isso dos seus avós e receberam dos bisavós. Lá atrás, esse comportamento era muito menor, porque existia um movimento. Naquela época, existia algo chamado iniciação. Iniciação é um movimento que faz a ruptura do menino para o homem. É um movimento que faz a ruptura da menina para a mulher. Uma mulher só pode ser iniciada por outras mulheres na sociedade. Um menino só pode ser iniciado por outros homens da sociedade. Isso não acontece mais. O que vemos são cada vez mais pais ausentes, mães ausentes, que entregam um tablet, um celular para o filho, que fazem de tudo para o filho se tornar cada vez mais dependente delas ou deles, e não acontece ali o processo de iniciação. Em tribos, em rituais antigos, em povos romanos, gregos, enfim, essa iniciação acontecia ali por volta dos 10 aos 15 anos, mais ou menos com 12 a 13 anos. Dos 10 aos 15, povos em diferentes lugares do mundo acontecia essa iniciação. Essa iniciação, quando era feita por um grupo de mulheres, para aquela menina se transformar numa mulher, quando era feita por aquele grupo de homens, para aquele menino se transformar num homem, precisam existir dois elementos para que essa pessoa saia do movimento de ser uma criança e se torne um adulto. Aquela transição acontece sobre dois pontos. O primeiro é pobreza e o segundo, sofrimento. Quando existe um movimento da pessoa experimentar de fato pobreza e sofrimento, começa a acontecer o enrijecimento. Começa a acontecer a mutação naquele ser. Aí o que acontece hoje em dia? Por que existe essa geração mimimi, essa geração infantilizada que existe aí? Cada vez mais pessoas com 30, 40, 45 anos, 37 anos morando com os pais. Não teve uma iniciação, não foi morar sozinho, não saiu da casa dos pais, não passou por dificuldades. Por isso que é tão importante, se você é pai, não fique esperando o seu filho ter condições de sair de casa. Empurre o seu filho para fora de casa. Dá uma data para o seu filho para ele ir embora, para que o seu filho possa amadurecer, passando pelos dois processos que vão talhar a sua psicologia, a sua alma, que é pobreza e sofrimento. Quando eu digo pobreza, não é passar fome, mas é ter a eminência de passar dificuldade. A pessoa perceber que ela não pode errar. A pessoa perceber que ela não pode sair da linha. A pessoa perceber que ela não pode simplesmente ficar puta no trabalho, porque eu estou puta no trabalho, porque ela vai ser mandada embora, ela não vai ter o que comer. Essa pessoa engole aquilo. E esse amargo vai transformando aquela pessoa num homem de verdade, uma mulher de verdade. Pobreza.
e sofrimento. Esse tipo de movimento controlado, é óbvio, você não vai colocar o seu filho na rua, debaixo da ponte, que ele possa ser espancado, morrer, não é sobre isso. É o filho sair de um padrão de vida e ir para um padrão de vida muito mais baixo para que depois ele alce um voo maior. Só que o que acontece com a cabeça dos filhos malucos, principalmente dos pais, mães e pais malucos? Que o meu filho vai sair daqui quando ele puder ter um estilo de vida melhor do que ele tem comigo. Essa riqueza aqui não é do filho, é do pai. Ele precisa sair do ninho para construir seu próprio caminho. Todo um processo de criação de uma vida magnífica, e quando eu digo uma vida magnífica de fato, não é uma vida perfeita e sem problemas. Pessoas imbecis, pessoas de cabeça completamente limitada, acham que quando eu digo isso, viver uma vida épica, viver uma vida abundante, de fato, é viver uma vida sem problemas. Não seja idiota. Eu e a Karina, nós discutimos, brigamos, todo mês tem alguma discussão, alguma briga. Eu tenho dificuldades para perder gordura abdominal. Sabe, eu venho mudando meu corpo, mas a gordura abdominal tá foda. Entende? Eu tenho desafios em relação à minha equipe, eu tenho desafios em relação... Você percebe? Então, fazer sua vida uma obra de arte não quer dizer que ela vai ser perfeita. Mas o processo precisa ser um nível de clareza tão grande que você precisa ter a respeito de que tipo de vida você quer ter. As pessoas, elas não fazem isso. Elas não têm essa visão abundante. E se essa visão abundante não existe, você vai ser guiado pela opinião e desejos de outras pessoas. Se a sua grande visão não existe, você vai ser guiado pelas crenças e pelos desejos do seu pai ou da sua mãe. Se eles foram bancários, você vai se tornar bancário. Se eles foram médicos, você vai querer se tornar médico. Mesmo querendo ser baterista, mesmo querendo ser empreendedor, mesmo querendo ser confeiteira. E aí começa o grande desarranjo da vida. Em vez de ter uma vida completamente abundante, focada em viver a vida dos seus termos, do jeito que você acha que tem que ser, você começa a se tornar produtivo para viver uma vida medíocre. Porque se você não escrever a sua história, alguém o fará. Se você não definir para onde quer ir, alguém vai definir para você. Definir por conta da sua indecisão. Definir por conta da sua ausência de postura, de se posicionar. É isso que eu quero, é isso que eu não quero. Se você hoje mora num país como o Brasil, onde você pode sair de uma cidade que é mais pobre para uma cidade que tenha mais dinheiro, que o dinheiro flua lá, você tem liberdade para poder fazer isso nesse país, diferente de países da África que vivem em guerra civil, diferente de Venezuela, diferente de outro lugar. Se você mora num país como esse, você tem total possibilidade de mudar a sua vida em todos os aspectos. Então, se você hoje está amargando na sua vida uma falta de resultado financeiro, é porque você merece. Se você está acima do peso, é porque você merece. Se você vem cultivando doenças por conta do seu comportamento, é porque você merece. Se você não foi um homem presente e a sua esposa te abandonou, te trocou, você merece isso seguramente. Se você for uma mulher que foi ausente e o seu marido te trocou, você merece isso. Eu estou te dizendo isso que é para te dar um choque de realidade, é para o seu couro engrossar. Tem pessoas que vão dizer assim, nossa, mas ele está sendo agressivo, arrogante. Esse é o seu discursozinho interno de criança. Porque quando alguém vai lá e coloca o dedo na ferida, porque se você permitir que o dedo vá entrando na ferida, aquela sujeira vai ser tirada de lá. E aí acontece a cicatrização, e aí acontece a cicatriz. E é isso que homens e mulheres de verdade têm, cicatrizes. Cicatrizes por conta do que elas precisaram enfrentar, se tornando protagonista da própria história. Ninguém vai fazer por você. Só você pode fazer por você. Ninguém vai fazer. Para de se portar como criança. Existe um problema? Resolva. Tem resolução? Vá e haja. É isso que homens fazem. Honra os seus ancestrais, olha para trás e vê os homens da sua família, os homens de verdade da sua linhagem. Os caras que quando queriam fogo em casa precisavam sair, pegar um serrote, pegar um machado, derrubar uma árvore na porra de uma floresta. É esse tipo de homem que você é. Só que agora você fica todo chateado porque a internet está instável aqui em casa. Que merda de homem é você? Homens de verdade, mulheres de verdade, uma sociedade de verdade. Existe um problema? Resolva.
É isso que mulheres de verdade fazem, é isso que homens de verdade fazem. Existe um problema, não resolvo, eu me vitimizo, eu me vejo menor do que o problema. Ah, é difícil demais para mim. Comportamento adolescente, infantil. Peter Pan, terra do nunca. Não é isso que você precisa promover na sua vida, desempenhar na sua vida. E você sabe disso.